Olá, senhoras e senhores, bem-vindos novamente ao Ironia Crônica e a parte 2 da nossa saga de Terra-média para iniciantes. Dessa vez a gente vai falar sobre a Segunda Era do Sol, e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, você vai perder muita coisa desse aqui. Então pause esse vídeo, abre o vídeo da primeira parte, que vai estar em algum lugar da tela, e depois de assistir você volta aqui. Bem, resumindo tudo que aconteceu na Primeira Era, basicamente havia um bando de seres celestiais chamados de Ainur e que ajudavam a comandar o mundo para possibilitar a vida das raças conscientes. Essas raças são os elfos, os humanos e os anões. Tá anotando tudo aí? Então, vai ser bem importante isso aí. Um dos Ainur era um cara chamado Melkor e ele resolve que quer perverter toda essa criação e faz surgir uma nova raça chamada de Orcs, que eram os elfos que eram deturpados e transformados pela magia dele. E é assim que o Melkor ele consegue vários espíritos menores pro lado dele e acaba travando uma guerra gigantesca contra todas as raças da Terra-média. Um desses espíritos menores que ele acaba traindo pro lado dele é um cara chamado Sauron, que vocês vão conhecer logo logo. Depois de um tempo preso por causa de várias coisas que ele havia feito, o Melkor finge redenção, mas acaba traindo todas as raças, destruindo as duas árvores que serviam como luz para o mundo naquela época, e para piorar, ele rouba Silmarils, que eram pedras que tinham luz própria e que tinham luz das árvores dentro delas. Os elfos então consideram isso um grande insulto, declaram guerra contra ele, e isso toma boa parte do que acontece na Primeira Era do Sol. No final disso tudo, o Melkor é derrotado quando os irmãos dele, que são os Valar, interferem em uma grande batalha conhecida como a Guerra da Ira. É uma batalha tão violenta que causa a destruição de um continente inteiro e todas as raças sobreviventes precisam passar a viver mais ao leste, tentando se reerguer e construir o mundo de novo com base no que sobrou. No final da Primeira Era, os elfos e os homens recebem alguns presentes. Os elfos recebem a permissão de navegar de volta às Terras Imortais quando eles quiserem, para viver lá eternamente junto dos deuses quando eles se cansarem do mundo. E é basicamente o que os elfos continuam fazendo durante a Segunda e Terceira Era. Eles começam a abandonar o continente leste e passam a voltar para as Terras Imortais, que é onde eles querem viver. Só que alguns ainda querem continuar vivendo no leste porque eles querem reerguer o mundo e transformar o mundo de volta na beleza que era. E é isso que vai fazer toda a grande porcaria que vai acontecer na Segunda Era. Os homens que foram fiéis aos Valar e que eles lutaram contra o Melkor, eles recebem um presente diferente, que é uma ilha entre as Terras Imortais e a Terra-média, chamada de Númenor. Nessa ilha eles podem criar uma nova civilização que pudesse guiar a raça humana para uma nova era de paz e prosperidade. E foi aí que a gente parou e é basicamente aí que começa a Segunda Era. Os Númenóreanos eles viviam só ali naquela ilha deles e deixavam lá as outras tribos dos homens viverem a vida deles e eles não estavam nem aí. E isso era a oportunidade perfeita para o grande vilão dessa era aparecer. Esse cara se chamava Sauron. E o Sauron ele era segundo lugar do Melkor. O Melkor ele tinha todas as coisas que ele fazia, todas as guerras e tudo mais, só que ele deixava um cara no comando lá quando ele não podia entrar em batalha. Na verdade ele basicamente nunca entrava em batalha, ele mandava o Sauron no lugar dele. E o Sauron, ele era extremamente maldoso, esperto e principalmente ele tinha a habilidade de se disfarçar. O Sauron, ele assumia facetas, ele assumia personalidades assim que eram belas aos olhos das outras pessoas, então ele enganava facilmente. O Sauron ele vai para as tribos mais afastadas dos homens e ele começa a convencer eles de que o Melkor era um cara legal e que os Valar e os Elfos eram todos maldosos e que o verdadeiro deus que eles deveriam adorar seria o Melkor. Ele começa a unificar essas tribos em torno de uma liderança dele e eles tornam meio que um sacerdote desse povo. Ao mesmo tempo, o Sauron ele também convence os elfos de uma outra coisa. Ele se disfarça como um elfo chamado Anatar e ele convence um dos líderes dos elfos a fazer anéis para reestruturar o mundo, basicamente. Porque o mundo havia sido destruído na Guerra da Ira. E os elfos, como eu disse, eles são muito ligados à Terra. Eles querem que a Terra prospere para que eles se sintam bem. Eles não conseguem viver em um mundo doente, né? E eles perceberam que o mundo estava despedaçado depois da Guerra da Ira. Então, o grande objetivo deles era reerguer aquele mundo, tudo que havia sobrado, para transformar tudo em como era antes, em reinos lindos e cidades brancas e maravilhosas e tudo mais.
Então, o Sauron, sabendo disso, ele vai e convence o Celebrimbor, que era o rei de um reino élfico, a fazer anéis de poder. Estes anéis são 19. Isso, são 19 anéis. Primeiramente, ele convence ele a fazer 9 anéis, que seriam dados aos reis dos homens, para fortalecer os exércitos, a liderança e tudo mais. Então são entregues às tribos dos homens ali do leste. Também são feitos 7 anéis para os reinos dos anões, e são entregues aos reis dos anões. Imediatamente os anões começam a perceber que o tesouro deles se está multiplicando. O tesouro, o ouro, as pedras preciosas vão aumentando, ao ponto assim de isso criar uma certa ganância, uma certa doença da ganância dentro deles. E por último, o Celebrimbor, ele desenvolve da própria mente dele 3 anéis para serem dados aos reis élficos. Só que quando ele faz esses anéis, ele começa a perceber uma coisa estranha nesse amigo dele, nesse Anatar, que era esse elfo, que era o Sauron disfarçado. E quando ele vai investigar isso, ele descobre que é o Sauron disfarçado, e pior, o Sauron está fazendo um anel só para ele. Esse anel seria para ligar aos outros anéis, e assim a pessoa que tivesse esse anel controlaria todos os outros reinos. Só que não é uma coisa muito justa, porque o anel basicamente só funciona com o Sauron. Só ele tem essa habilidade de controlar todos os outros portadores dos anéis, porque ele colocou a própria alma, o próprio espírito dele dentro do anel. O anel, na verdade, se você for investigar um pouco, ele é meio que o protótipo da Horcrux lá da J.K. Rowling, sabe? Porque o anel ele contém uma parte da alma do Sauron. E enquanto o anel não for destruído, o próprio Sauron não pode ser destruído. Quando isso acontece, quando isso é descoberto, o Celebrimbor volta pro reino dele, conta pra todo mundo o que aconteceu, os 3 anéis élficos são escondidos e o Sauron declara guerra a este povo. Na verdade, todos os povos. Guerra devasta todo o continente durante milhares e milhares de anos, porque, como eu disse, os elfos são imortais, e várias tribos dos homens vão se juntando ao Sauron, porque elas são seduzidas pelo discurso dele, principalmente as tribos do leste e do sul mais distante. Só que enquanto isso, todo o continente do leste estava nessa guerra toda, os Númenóreanos estavam lá vivendo a vida deles e começando a ter inveja dos elfos, porque os elfos eram imortais, os elfos eram os melhores em tudo que existia, os elfos tinham magia para fazer as coisas. Porque os elfos, eles, com a canção e com várias coisas, poder dentro deles, eles conseguiam fazer as árvores crescerem de forma diferente e pedras brilhantes e tudo mais, e os humanos não tinham essa capacidade. E os humanos começaram a achar que os elfos estavam escondendo alguma coisa, e principalmente que os Valar, lá os deuses que estavam lá no oeste distante, que eles estavam retendo a imortalidade para eles e dando essa imortalidade só para os elfos. Isso gerou uma guerra civil em Númenor, ao ponto de várias pessoas terem que fugir dali e viver escondidas. E entre esses líderes, essas pessoas que se escondiam, que eram chamados de Os Fiéis, havia um cara chamado Elendil e seus 2 filhos, Isildur e Anarion. E eles vão ser muito importantes daqui a pouco. O rei de Númenor se chamava Ar-Pharazôn, e ele era extremamente ganancioso, e o grande objetivo da vida dele era descobrir a imortalidade. Como ele poderia enganar a morte e ser o primeiro rei imortal de Númenor. E ele ficou tão obcecado com isso, e principalmente ele era tão arrogante ao ponto de achar que ele era o verdadeiro dono e rei da Terra-média, que quando o Sauron conquistou basicamente todo o continente, se declarou como rei da Terra-média, o Ar-Pharazôn se armou até os dentes, foi até a Terra-média e enfrentou o Sauron num mano a mano. Só que não foi bem um mano a mano, porque quando o Sauron viu todo o exército de Númenor chegando, ele escondeu o anel e ele se rendeu. E o Sauron, ele foi muito puxa-saco, ele basicamente se rendeu, ajoelhou aos pés do rei e ele falou assim: nossa, eu não consigo enfrentar você, seu exército é muito poderoso, e apesar de eu ser, sei lá, um ser milenar, um verdadeiro, sei lá, anjo que existe desde a criação do mundo, eu não consigo enfrentar você, mortal. E ele se rendeu e foi acorrentado para Númenor, onde ele foi exibido como um prisioneiro de guerra.
Só que o Sauron, como eu disse, ele se transformava. Então, quando ele fez isso, ele adquiriu uma aparência bondosa, uma aparência assim que não transmitia toda a maldade que ele tinha no interior dele. E o Sauron ele começou a falar certas coisas pro rei de Númenor, como é verdade, os Valar estão escondendo a imortalidade, os elfos traíram os humanos, existem tantas pedras preciosas, coisas que garantem a imortalidade. E ele começou a convencer o rei de Númenor de que invadir o oeste, invadir as terras imortais, as terras dos deuses, ia transformar ele em um homem imortal. Para vocês verem como o Sauron manipula as coisas, ele convenceu o rei de Númenor, Ar-Pharazôn, de que eram as terras imortais que davam a imortalidade, quando na verdade as terras imortais eram chamadas assim porque haviam pessoas imortais que viviam nela. Então ele perverteu todo o discurso e criou o que pode se dizer como a primeira fake news da Terra-média. E o Ar-Pharazôn cai nessa conversinha do Sauron, coloca o Sauron como seu principal conselheiro. Na verdade ele institui a religião do Melkor, tipo assim, é como se ele colocasse toda a terra dele para adorar o diabo, que é uma coisa horrível. E ele junta um exército gigantesco para invadir a terra dos deuses. Isso obviamente dá errado, e os deuses apelam ao criador da Terra-média, que é o Eru Ilúvatar, e o Eru Ilúvatar simplesmente afunda Númenor nas ondas, afunda no oceano e transforma o mundo que era plano em algo redondo. Então, sim, terraplanistas, até a Terra-média é redonda. A transformação que acontece na Terra-média quando Númenor é afundada é de que as terras imortais são retiradas do plano de existência. Elas são meio que transferidas para outra dimensão, que só pode ser acessada através dos barcos élficos. Então, assim, nenhum homem consegue entrar nas terras imortais mais. Mesmo que ele navegue mais para o oeste que ele conseguir, ele só vai conseguir dar a volta em torno do mundo. Para poder chegar nas Terras Imortais é preciso que haja um barco élfico seguindo uma rota plana que apenas determinadas pessoas sabem. Entre elas Círdan, que é um dos únicos elfos capazes de fazer essa viagem. Ah, e uma coisa importante a ser dita, que na verdade eu esqueci, é que a nova série da Amazon de orçamento bilionário sobre o Senhor dos Anéis vai se passar justamente na Segunda Era. Então provavelmente a gente vai ver a queda de Númenor, a ascensão do Sauron e tudo mais. Talvez a gente veja até mesmo Elendil, Isildur, Anarion e todos esses personagens jovens e a Númenor ainda como uma nação forte e com várias intrigas políticas, já que nessa época os homens do rei e os fiéis viviam em constante atrito e a língua élfica chegou a ser banida da ilha. E, enfim, tem todo um plot que eu não vou falar muito aqui porque tá na quarta parte do Silmarillion, chamada de Akallabêth. Então, um dia talvez eu fale sobre isso. A queda de Númenor, ela é um baque para a civilização dos homens, porque pouquíssimos homens sobreviveram a isso. Na verdade, quem sobreviveu foram os fiéis, foram aqueles que sabiam que o que o rei estava fazendo era uma loucura, então eles resolvem navegar para a Terra-média, porque sabem que vai dar merda isso aí, então eles resolvem ir para o leste. E ali, enquanto Númenor é afundada, enquanto Númenor é destruída, o Elendil ele funda dois reinos. Ele funda o reino de Arnor ao norte e Gondor ao sul, que é governado pelos filhos dele. E eles organizam uma resistência gigantesca de homens e elfos e tudo mais para poder enfrentar o Sauron uma última vez. Essa aliança é chamada de a Última Aliança, a última vez, tecnicamente, que homens, elfos, anões e todos os povos livres da Terra-média lutaram todos de uma vez só contra o mesmo inimigo. O Sauron ele sobrevive à queda de Númenor, só que ele perde a habilidade dele de se transformar em criaturas diferentes. E ele volta para Mordor, onde ele coloca o anel. E na verdade o anel, a partir dali, é a única forma que ele tem de ter um corpo, de ter uma forma. Sem o anel ele é apenas uma sombra, uma coisa que influencia, que causa algumas coisas, mas que não tem um poder material realmente. O Sauron então junta todo o exército que ele tem e começa uma guerra contra essa última aliança, e é uma guerra que dura 7 anos, até que finalmente acontece a última batalha nas encostas da Montanha da Perdição, que foi onde ele forjou o anel. Essa batalha termina com o Elendil morto, o seu filho mais novo, Anarion, morto, os principais líderes dos elfos mortos e o seu único filho restante, o Isildur, derrotando o Sauron e cortando o anel da mão dele.
Quando o Sauron perde o anel, ele perde todos os seus poderes e ele volta a ser um tipo de sombra, um tipo de espírito. E na verdade isso acontece no meio das pessoas, todas as pessoas veem aquilo, o espírito dele fugindo, e acreditam que ele morreu e que ele não existe mais e que tá tudo certo. Isso faz com que as próprias pessoas declarem que a Segunda Era acabou e que a partir de agora é uma terceira era, uma era em que não existe mais mal, não existe mais essas coisas malditas. O Isildur, ele tem a possibilidade de destruir o Anel, que é o último resquício da alma do Sauron. Só que ele não quer fazer isso, porque o Anel ele influencia a mente dele de que ele vai controlar todos os outros e que ele vai ser mais poderoso, e principalmente que o Anel é como se fosse uma herança para a família dele e que os homens devem ter essa grande arma do inimigo derrotado. A partir de agora é uma herança da família dele. E no meio da batalha que acontece ali, o Anel trai o Isildur. O Isildur tá usando o Anel porque o Anel deixa as pessoas invisíveis, eu esqueci de mencionar isso. O Isildur tá usando o Anel e o Anel escorrega na mão dele e afunda no leito do rio, onde ele permanece por 2500 anos. Nesses 2500 anos, os primeiros 2500 anos da Terceira Era da Terra-média, um monte de coisa acontece. E eu vou passar assim bem rapidamente por elas, mas para vocês entenderem como é a geografia e a política no começo do Senhor dos Anéis. Bem, os reinos que o Elendil havia fundado eram Arnor, ao norte, e Gondor, ao sul. O Isildur estava viajando para reivindicar o reino de Arnor. E aí, no meio desse rolo todo em que ele morre, o reino vai passando de pai para filho e tudo mais. Só que em determinado momento, simplesmente acontece uma guerra civil entre 3 irmãos que racha o reino de Arnor ao meio. No meio dessa guerra civil surge uma nova criatura, um novo vilão que as pessoas nem imaginavam que poderia surgir. Lembra que tinha 9 anéis dos homens? Então, todos esses homens se tornaram servos do Sauron, se tornaram os Nazgûl, espectros do Anel. Os Nazgûl, eles não são nem vivos e nem mortos, eles têm a única função, o único objetivo de conquistar a Terra-média para o Sauron e encontrar o Anel para ele. O principal desses 9 espectros do Anel é um cara chamado o Rei Bruxo de Angmar. E ele simplesmente devasta o reino de Arnor, os 3 reinos em que se racharam, enfim, são dominados. E o reino de Gondor precisa enfrentar o próprio reino irmão para salvá-lo desse vilão terrível. E isso deixa os homens assim num nível de divisão, um nível de fundo do poço terrível no final da Terceira Era. Porque os homens eles não têm mais aquela força que Númenor tinha. Eles são assim um resquício, eles são tribos que estão separadas e tentando sobreviver da melhor forma possível. A partir de então, Gondor passa a ser o único reino. O Rei Bruxo foge, só que assim ele se reagrupa, ele tem vários poderes que envolvem inclusive ressuscitar os mortos, é uma coisa bem terrível. Sauron ainda não consegue adquirir uma forma completa, só que ele tem força o suficiente para voltar, o espírito dele se formar ali novamente e voltar para Mordor, onde ele assume a forma de um olho gigante e declara guerra novamente a todos os reinos. Talvez você esteja se perguntando, onde estão os elfos nisso tudo? Os elfos simplesmente abriram mão de todas essas guerras, porque depois da última aliança muitos elfos morreram e cada um vive em seu reinozinho ali tentando juntar as coisas para abandonar a Terra-média e ir para as Terras Imortais. Os elfos não querem mais se envolver com nada disso. A principal liderança dos elfos hoje em dia é o Elrond, que é o rei, basicamente o líder em Valfenda, que é como se fosse uma cidade ali, um spa da Terra-média, porque as pessoas ficam ali só de passagem, não é algo assim, um reino consolidado. O que sobrou do reino de Arnor são alguns guardiões, que são homens que vivem em meio à floresta e que tentam ainda sobreviver e proteger a linhagem do Isildur, os últimos descendentes do Isildur. E é aí que entra um dos principais personagens do Senhor dos Anéis, que é o Aragorn,
que agora a gente já tá chegando no ponto do Senhor dos Anéis. Para tentar reestruturar uma resistência, uma forma de enfrentar o Sauron e garantir que os homens não sejam derrotados e que o mundo não seja dominado pelo Sauron novamente, os Valar, lá nas Terras Imortais, eles decidem mandar 5 dos Maiar, que é como se fossem deuses menores ou anjos, né? Para o outro continente, para ajudar e reestruturar os homens e liderá-los novamente, sem interferir, mas assim, garantir que eles sigam o caminho certo. Esses 5 Maiar são os 5 magos que entram na Terra-média para ajudar os homens e os elfos a, enfim, sobreviverem e enfrentarem o Sauron. O maior deles é o Saruman Branco, e ele é extremamente sábio e ele tem muitas habilidades em forjar coisas. A grande missão dele é encontrar o Anel, porque é para isso que ele é mandado, para encontrar o Anel e arranjar uma forma de destruí-lo, porque ninguém sabe como destruir o Anel. Existe uma teoria de que só o fogo da Montanha da Perdição poderia destruir o Anel. Mas assim, então é isso que é a função do Saruman, descobrir para que serve o Anel. Eventualmente ele começa a ser seduzido pela possibilidade de usar o Anel. Então, vou deixar aí no ar o que acontece com o Saruman. Outro personagem é o Radagast. Ele não aparece muito, mas ele se envolve muito mais com as plantas e os animais do que com os homens e os elfos. Ele tem lá a vidinha dele lá e ele nem... Enfim, ele basicamente nem aparece. Existem os magos azuis que também somem, ninguém nunca mais ouve falar deles, ou eles morreram ou foram pro lado das trevas. Mas o principal dos magos é o Gandalf, o cinzento. O Gandalf, ele se envolve muito mais com os humanos e com os elfos e com as outras criaturas. E o Gandalf, ele tem uma compaixão muito grande. Ele não estuda as culturas como o Saruman, que simplesmente estuda a linhagem dos reis e tudo mais de uma forma mais acadêmica. O Gandalf, ele entra mesmo na cultura e ele se envolve, ele desenvolve amizade com as pessoas. E isso faz com que ele vai descobrindo comunidades que ninguém nunca ouviu falar, entre eles os Hobbits. E sim, depois de muito falatório, finalmente chegamos aos Hobbits. Só que não vai dar tempo de eu falar deles nesse vídeo, porque já tá muito grande e vocês têm mais o que fazer. Mas enfim, no próximo vídeo nós vamos saber quem são os Hobbits, como eles vivem, o que comem e tudo mais, principalmente o que fumam, porque, né? E também nós vamos descobrir como que o anel chegou às mãos de Bilbo Bolseiro, o tio barra primo barra pai adotivo do Frodo, que é o personagem principal do Senhor dos Anéis. Então podem voltar a fazer o que vocês queriam fazer e aguardem até a provavelmente próxima semana, em que eu vou finalmente terminar essa trilogia que está dando um grande trabalho para fazer. Curtam aí, comentem, compartilhem e aguardem o próximo vídeo, que eu espero que saia em breve. Então, até mais. Tchau.